E a expectativa para a convocação da seleção brasileira nesse momento, já tem anúncio acontecendo, Bruno Camarão. Boa tarde. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem, você me ouve? Tudo bem, Depende Thaís, do que você vai Coutinho? contar. Não, nada de Vasco da Gama. Vamos falar de seleção brasileira. Afinal, teremos 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas. Contra a Colômbia, dia 16 de novembro, fora de casa. E Argentina, no próximo dia 21, no Maracanã. O Casimiro e o Neymar são desfalques certos, 2 dos jogadores mais experientes. E o técnico Fernando Diniz, nesse instante, anuncia a lista de convocados para estes 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas. Vamos conferir. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson, Manchester City, Lucas Perry, Botafogo. Laterais: Emerson, Tottenham, Carlos Augusto, Inter de Milão, Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Bremer, Juventus, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Douglas Luiz, Aston Villa, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras e Rodrigo, Real Madrid. Atacantes: Endrick, Palmeiras, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, João Pedro, Brighton, Paulinho, Atlético Mineiro, PP, Porto, Rafinha, Barcelona e Vinícius Júnior, Real Madrid. Bom, tá aí a lista. Endrick convocado, hein? É isso, ó. Então, refazendo a lista, goleiros Alisson, Ederson e Perry, goleiro do Botafogo aparecendo na lista do técnico Fernando Diniz. Laterais Emerson Royal, Carlos Augusto, né? Ex-jogador do Corinthians, está na Itália. E o Lodge, de volta também à seleção brasileira, ele que entrou em um entreveiro com o Tite naquela reta final, lamentou muito não ter ido para a última Copa do Mundo. Aparece o jogador formado no Atlético Paranaense. Zagueiros Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino, jogador do Fluminense que tinha sido convocado na última convocação e ficou fora por conta de lesão. Meio-campistas: André do Fluminense, que trabalha diretamente com Fernando Diniz, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. E pro ataque, algumas novidades, mas a grande novidade, Endrick, jogador de 17 anos do Palmeiras, uma das maiores revelações do futebol brasileiro dos últimos tempos, aparecendo na lista da seleção brasileira principal, ao lado de Gabriel Jesus, outro ex-palmeirense, Martinelli, João Pedro, Paulinho, jogador do Atlético Mineiro, PP, que joga no futebol português, Rafinha e Vini Júnior, talvez a grande estrela desse momento da seleção brasileira, sem Neymar, convocação da seleção brasileira para os 2 próximos duelos pelas eliminatórias. Colômbia e Argentina. Discordância? Vamos só ouvir o Diniz falando sobre o Endrick. Primeiramente, obrigado. E no caso do Endrick especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nascido em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Não deixa de ser uma convocação corajosa do Diniz, né? Ele falou, a convocação do Endrick aponta para o futuro, não necessariamente para o que vai ser o futuro, né? Essa vai ser uma confirmação por parte do próprio atleta do Palmeiras, mas segundo o próprio Diniz, um jogador jovem que já vinha chamando atenção pela reunião de talento e agora pelos enfrentamentos contra adversários de excelência, pessoal do profissional, da equipe principal, jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. O Endrick é a grande surpresa dessa lista do Fernando Diniz, então, para os 2 próximos jogos das eliminatórias sul-americanas. Agora, o que eu te perguntei agora há pouco, a discordância
com essa lista ou não? Era tudo previsto? Discordância, eu acho que era uma lista mais ou menos previsível, né? Tirando um outro nome ali do comando de ataque, o PP, Paulinho. Mas no mais, eu não vejo nenhuma grande surpresa, uma aberração, uma ausência que sinceramente me chame a atenção. Eu prefiro ficar com essa grande novidade positiva, porque é muito difícil imaginar que o Endrick não desponte no próximo tempo como, né, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Havia uma dúvida em relação ao Gabriel Jesus, porque ele recentemente ficou fora de alguns jogos do Arsenal. O técnico Arteta sinalizou que ele vinha se recuperando ainda de uma lesão. Mas não, o Diniz cravou então a figura do Gabriel Jesus, que tem acumulado números impressionantes na Liga dos Campeões da Europa. O Jesus tem jogado muito bem, apesar de ter passado em branco nas 2 últimas edições de Copa do Mundo. O ex-jogador do Palmeiras está jogando muito bem. Então a presença desses 2 palmeirenses, o Gabriel Jesus e o Endrick, de fato é muito interessante. Eu particularmente gostei da lista. É isso aí. Agora eu tava ouvindo quando você falava, o Diniz falando sobre o fato de só ter convocado 3 laterais, disse que ele só vê 3 laterais que merecem ser Interessante isso também, né? Nesse momento, né? Nesse atual momento, e ele fala sobre o Paquetá. O Paquetá que está sendo investigado. Exatamente. Na Inglaterra. Questão de manipulação de resultado, né? Enfim. Exatamente. Ele disse que o Paquetá provavelmente seria titular da seleção brasileira, mas que ele espera aguardar até que seja definido o que vai acontecer com o Paquetá lá na Inglaterra. Um tema interessante também, porque o Paquetá está em atividade pela equipe dele, jogando muito bem na Inglaterra. E a seleção brasileira, no caso a CBF institucionalmente, prefere aguardar a condução do caso. Não é mais ou menos, é bem diferente o caso. Mas o Antony, por exemplo, ex-jogador do São Paulo, Manchester United, seleção brasileira, ficou afastado também de convocações e da participação na equipe dele por conta de uma questão mais criminal ali, acusação de agressão à própria namorada, mas ele ficou afastado em virtude dessa investigação de violência doméstica. O Paquetá, ele de fato está fora, né, da seleção brasileira, mas segue em atividade na equipe dele. Mas agora a gente falou muito, né, na última convocação, quando o nome do Neymar foi anunciado, e a gente questionou aqui, olha, mas não dá pra ter uma seleção sem o Neymar. Agora, essa seleção vai ser testada. Eu acho que dá bastante, né? E vai ter que se acostumar, porque o Neymar não é eterno e uma hora, de fato, ele não vai conseguir produzir mais, né? Já tem tido dificuldades nos últimos tempos, muitas lesões, a maior lesão da carreira dele se deu agora, né? Ligamento cruzado anterior, aquela lesão de LCA que impacta tantos jogadores, e ele tá num processo de recuperação, mas a vida da seleção brasileira vai ter que seguir sem o Neymar. Então, durante esses longos meses de recuperação, cabem novos protagonistas assumir justamente esse posto, e o Endrick acho que não vai chegar como protagonista de fato, mas ele tem uma estrela, ele tem uma aura, sem dúvida. Vini Júnior, para mim, é o grande jogador da seleção brasileira na atualidade. Valeu, Camarão. Depois o Camarão volta para repassar a lista, falar tudo bonitinho, direitinho e mais sobre o Endrick, a grande novidade da seleção brasileira. 2 horas e 21 minutos.